Quando atividades simples do dia a dia, como caminhar, subir escada, dirigir, começam a se tornar muito dolorosas, então significa que tem alguma coisa errada com as suas articulações. Eu sou o Dr. Isaías Júnior, médico reumatologista, e hoje eu vou te explicar o que é artrose, por que ela está limitando o seu movimento e qual que é a consequência muito ruim que ela pode causar se você não tratar ela direitinho. Aproveita para se inscrever no meu canal e vem comigo. Mas antes da gente falar, se aprofundar no tema, é muito importante eu deixar claro uma coisa aqui. Esse vídeo é meramente educacional, informativo. Ele foi feito, eu pensei nele justamente para as pessoas que não têm um conhecimento técnico em medicina, que não entendem de reumatologia e querem se informar. Em momento nenhum, o meu objetivo aqui é te capacitar de qualquer maneira a tratar ou diagnosticar alguma doença, tá? Se você se identificou com os sintomas que eu vou dizer aqui ou com as condições que eu trouxer, procure sempre um médico, de preferência um especialista, um reumatologista. Porque o reumatologista é o especialista em tratar artrose. E a artrose é, assim, é uma simplificação, tá? Como tudo aqui nesse vídeo, eu vou trazer tudo de maneira muito simplificada. Mas a gente poderia dizer que a artrose é um desgaste na articulação, ok? Então a gente tem aqui, ó, no videozinho passando, por exemplo, a articulação do joelho, né? Então tem o osso que está meio transparente e a articulação se movimenta num determinado eixo e as extremidades ósseas, né? Já que o osso é uma estrutura áspera, né? Então as extremidades ósseas, ó, são revestidas por essa cartilagem, essa membrana mais lisa. O problema, né, que é a perda de cartilagem, começa a aparecer nos estágios mais iniciais da artrose. Então essa cartilagem vai afinando, vai abrindo buracos e aí vai começar a fazer atrito com o osso. Aquilo gera um processo inflamatório, gera um crescimento ósseo. Observa no vídeo que está ficando todo irregular, né, todo craquelado esse osso. Isso dói pra caramba, isso gera um processo inflamatório que dói. E aí o que a gente tem? Uma transformação, uma articulação igual essa da esquerda, que era bonitinha, e aí, de repente, ela começa a ficar, quer dizer, de repente não, leva alguns anos para isso acontecer. Começa a abrir buracos na cartilagem e a articulação fica toda desgastada, toda degenerada, que a gente chama. E isso dói pra caramba. Agora, a dor não é o principal, quer dizer, talvez seja o principal sintoma, né? Já que a maioria dos pacientes procura o médico justamente por conta da dor. Mas ela não é o sintoma mais grave, digamos assim. Vamos entender melhor isso, porque existe uma coisa que eu chamo de ciclo vicioso da artrose. Se você não tratar esse desgaste na cartilagem, vai levando a um atrito com o osso, né? Então começa a bater literalmente osso com osso, já que não tem aquela cartilagem ali para proteger. Esse atrito gera um processo inflamatório localizado na articulação. Isso gera bastante dor. O paciente começa a sentir muita dor quando ele vai utilizar aquelas articulações, né? E o joelho, por exemplo, é uma das articulações mais acometidas pela artrose. Então, sempre que ele vai andar, ele percebe que ele sente muita dor. E aí o paciente, às vezes sem perceber, ele começa a se movimentar menos, começa a andar menos, começa a não ir mais na academia, não fazer as caminhadas, e aí ele começa a perder massa muscular. Isso é muito ruim, principalmente nos pacientes mais idosos, porque nessa idade é muito difícil você ganhar e manter massa muscular. E aí, se o paciente para de fazer exercícios, para de se movimentar porque está sentindo dor, ele acaba perdendo muita massa muscular. E aí começam os problemas mais sérios, porque uma articulação sem massa muscular, para estabilizar ela, começa a ficar instável. E aí o paciente começa a ter aqueles falseios no joelho, no quadril, por exemplo, e aí aumenta muito o risco de queda. E se ele cair, ele tem um risco maior ainda de quebrar. E aí uma fratura é muito mais difícil de tratar do que a artrose. Uma fratura de quadril, por exemplo, que é uma das fraturas mais comuns em idosos que sofrem quedas, muitas vezes precisam de cirurgias, colocar uma prótese ou um pino, vai ter que ficar muito tempo na cama, fazendo terapia, é muito sofrido de tratar. Então, o melhor é justamente tratar isso no começo, para que o paciente não venha a entrar nesse círculo vicioso aí, e aí acabar, em última análise, sofrendo uma queda e uma fratura, tá? Que é muito mais difícil de tratar.
E aí, como que a gente trata? Esse aqui é essa pirâmide do tratamento clínico, ou seja, sem cirurgia. Dá para tratar a artrose sem cirurgia. E a base da nossa pirâmide de tratamento é o fortalecimento. Isso é fundamental, movimentar aquela articulação. Então, quando você movimenta, a membrana que envolve a articulação, as células que estão ali, elas são estimuladas a produzir mais líquido, mais lubrificante, o lubrificante natural da sua articulação, chama líquido sinovial. E aí, com a movimentação, a produção desse líquido é estimulado. Isso diminui um pouco o atrito. Com a movimentação, com o exercício físico, você também fortalece a musculatura que estabiliza aquela articulação. Então, ela mantém se movimentando no eixo dela de maneira adequada. Isso dá mais firmeza para o paciente e previne quedas, obviamente, que é o que a gente quer. E aí, em segundo lugar de importância, vem a medicação, os medicamentos, os comprimidos de tomar. E aí a gente tem vários tipos diferentes. A gente pode usar medicamentos para tratar o processo inflamatório, a gente pode usar medicamentos para tratar a dor crônica, a gente pode usar medicamentos em momentos específicos de dor mais aguda para o paciente tomar ali como um analgésico, por exemplo. Podemos usar relaxantes musculares, tem também alguns suplementos que podem ajudar no ganho de massa muscular. Então, a prescrição, a indicação dos medicamentos vai ser individualizada, tá? E aí, como cerejinha do bolo, lá no topo da nossa pirâmide tem a infiltração, que é um procedimento em que a gente entra com agulha dentro da articulação, obviamente com anestesia, e aplica lá dentro da articulação um anti-inflamatório e muitas vezes um lubrificante para junto, um ácido hialurônico, tá? Que é uma medicação viscosa que vai ter esse papel de lubrificar a articulação e diminuir um pouco o atrito que está acontecendo ali dentro, tá? A infiltração ela não resolve, ela ajuda bastante e tira o paciente daquele círculo de dor, imobilidade, perda de massa muscular, aí dói mais, aí ele fica mais paradinho, aí perde mais massa muscular. Então, a infiltração e os medicamentos para dor, eles servem para interromper esse círculo vicioso. E aí o paciente conseguir fazer os exercícios. Por quê? Se a gente não conseguir fazer esse tratamento clínico, né, com medicamentos, com infiltração, com fortalecimento, aí só nos resta a cirurgia, que é a prótese, né? Então, aqui nessa imagem, por exemplo, a gente está vendo uma prótese de joelho. Como é que funciona? O ortopedista abre o joelho, serra a pontinha do osso, tira toda aquela superfície que deveria estar revestida pela cartilagem e coloca essa pecinha de metal, tanto no fêmur quanto no osso da canela, que é a tíbia, para articular, como se fosse uma dobradiça de porta mesmo, tá? Feita especificamente para isso, né? Com aço cirúrgico e tudo mais, utiliza-se um tipo de cimento ali para colar, pode-se passar um parafuso também para fixar essas peças, tá? Tem várias formas diferentes de fazer, tem vários tipos de próteses também, tá? Mas essa é o tratamento assim para o último caso. Nada funcionou, não deu certo, é um quadro de artrose muito avançado, que está limitando muito o paciente, a gente acaba indicando a cirurgia. Mas não é o tratamento preferido, digamos assim, tá? Porque existem uns riscos, né? Qualquer cirurgia tem riscos, tem que fazer uma anestesia geral. Então, é meio complicado de fazer. A gente não quer que aconteça isso, que chegue nesse ponto. Então, tratamento da artrose, ele avançou bastante nos últimos anos e, embora a gente não consiga reverter o dano da articulação, a gente consegue fazer várias coisas que melhoram muito a vida do paciente. A gente consegue melhorar a dor, controlar, melhorar a funcionalidade, ou seja, o paciente consegue voltar a fazer as coisas que ele fazia antes, né? Previne quedas, previne fraturas e, principalmente, é capaz de devolver a qualidade de vida para o paciente. Agora, a gente precisa acabar com a ideia de que a artrose é uma doença só de velho, porque não é. Tem pessoas mais jovens que têm artrose. Claro, é uma doença mais comum em pessoas com mais idade, mas não é exclusivo. E outra, também não é uma doença que não tem nada para fazer. A artrose é velhice e é isso mesmo, tem que se acostumar com a dor. Não, não é assim que funciona. A gente tem várias opções de tratamento, dá para devolver qualidade de vida para a pessoa que tem artrose. A gente precisa de um acompanhamento médico especializado e um planejamento de tratamento. Aí, dá para ficar bem. Agora, me deixa aqui nos comentários se você quer saber mais
sobre artrose e que tipo de tema você quer que eu traga aqui sobre artrose especificamente. Você quer que eu fale sobre os medicamentos, sobre infiltração, sobre os tipos de exercício? Deixa aqui e a gente se vê na próxima.